Muito, muito bom dia a todos, pessoal. Estamos iniciando mais uma Batalha do Século. Hoje, terça-feira, dia 3 de maio, começo de mais um mês, de mais uma semana. Estou aqui ao lado do nosso estrategista-chefe, Celson Plácido. Muito bom dia, Celson. Bom dia, Danilo. Bom dia, pessoal. Mais um Batalha aí no mercado extremamente volátil, dólar, bolsa, volatilidade grande. Hoje muito mais por conta do cenário externo do que do doméstico. Porque do doméstico, muito provavelmente, né, a probabilidade é 99% de chance de se passar o impeachment no Senado. Tem a comissão agora para votar, dia 4 a 5, na manhã ou depois, e aí entre dia 11 e 12 a votação no Senado para afastamento de 180 dias, onde a gente não deve ver mais o retorno da ainda atual presidente da República. Já vale a pena falar que os investidores estrangeiros diversos com quem a gente fala ainda não estão posicionados em bolsa aqui. Eles, né, nosso economista que fica baseado em Nova York, ele esteve na semana passada com diversos investidores estrangeiros. Eles falaram que estão esperando sim a faixa de presidente, né, no Temer, para depois sim entrar em Brasil. Então ainda pode ter ali um rally em relação a isso. O que você me conta, Danilo Zanini? E querendo ou não, o mercado vai começar a precificar nova equipe econômica se eventualmente o Michel Temer assumir, né? Sim. Vale lembrar também que apesar nós estarmos refletindo no cenário internacional, ontem nós tivemos feriado na China, feriado na Europa, as bolsas não funcionaram, somente nos Estados Unidos. Então a gente não teve cotação de minério ontem, mineradoras todas fechadas. E hoje, para corroborar com essa queda do mercado, a gente tem um petróleo que estava neutro, estava na casa de 0,5% em queda, já está trabalhando com um pouco mais de 2% ao longo desse pregão, minério em queda. E destaque para o minério de ferro, queda na casa de 5%. A commodity está sendo cotada no porto da China, as mineradoras caindo bem, na casa de 5%, impressionando a Vale para baixo. Então o mercado ainda... A gente tem aí o quarto dia de queda consecutivo para o Ibovespa. É um ponto que a gente tem que ficar de olho, atentos à região dos 52.000, 52.500, visto que ele chegou nos 54.000 pontos e agora tem uma queda expressiva hoje, o mercado pesando bem. Fora o cenário internacional, tivemos aí alguns balanços divulgados, né? Tivemos Cielo, tivemos Itaú e temos mais alguns balanços para saírem aí nos próximos dias, né, Celso? Então, fora o cenário internacional, a gente tem queda dos bancos também, e principalmente Vale e Petro corroborando para a queda do mercado nessa manhã de terça-feira. Vamos dar uma olhada no gráfico, começar falando do índice Ibovespa primeiramente. O Ibovespa pode trabalhar com uma queda de 2,17% nessa manhã. Vale lembrar que a gente tem ainda um cenário de alta para o mercado. Temos aqui uma linha de tendência de alta que a gente pode traçar esses patamares de preço aqui, um possível rompimento falso. Seguimos céticos ainda. Nossa sugestão para quem está vendido, começar a avaliar os seus stops, começar a avaliar os seus pontos de venda já para poder pensar em reduções parciais ou até mesmo saídas do papel. Então aqui, ó, Ibov, quarto dia consecutivo de queda. A gente pega esse último movimento entre topo e fundo, o Ibov já performa em 5% negativo. Então seria natural que a gente tivesse uma possível exaustão do movimento dessa queda. Então não é que o mercado ainda sinalizou a exaustão do movimento, mas chega em uma região que tivemos aqui uma briga muito importante nos 52.000 pontos, que quando o mercado rompeu ele foi rapidamente aqui para a região dos 55.000 e voltou para fazer o pullback, que a gente fala, nesse mesmo patamar em 52. Então eu já fico desconfortável para continuar segurando vendas no mercado. A gente já começou a separar até alguns papéis que chamam a nossa atenção por estar em cima de uma região de suporte, região de compradores, e vamos ver como o mercado tende a se comportar aqui. Vale lembrar que a gente tem ainda aí, ao longo de todo os dias aí, a gente está tendo aí o julgamento na Comissão Especial do Impeachment, sessões de 11 horas, aí, sessão bem exaustiva, e a gente vai ter aí a votação agora dentro do Senado. O que você acha, Celso? 90% de passar? Até mais, eu diria. Você acha que o mercado já precificou a passagem pelo Senado, ou eles já estão de olho na nova equipe econômica? Acho que já precificou, está só de olho na equipe mesmo. O que o Temer vai assumindo, que eu acho que seria a nova pernada, o Temer assumindo, e aí qual será a equipe econômica, né? O que vem de, por acaso, o Meirelles, o que vai vir de Banco Central. Então acho que é mais esse cenário mesmo.
Então essas são as principais informações que a gente tem nessa manhã. A gente tem alguns pontos ainda a ficar atento, lembrando que a gente está no começo de mês, a gente tem os fundos se reposicionando, então muito cuidado, acho que atenção especial para essa abertura de mês. Lembrando que sexta-feira a gente tem o payroll. Para quem não conhece, o payroll nada mais é do que o relatório de empregos e a taxa de desemprego dos Estados Unidos, que sai toda sexta-feira, toda primeira sexta-feira de cada mês. Então a gente vai ter alguns dados que tende a trazer bastante volatilidade ainda. A gente segue ainda de olho no cenário político e ver como o mercado tende a se performar nos próximos dias. Hoje a gente teve balanços da Cielo e do Itaú. Novamente, setor financeiro divulgando o balanço. A gente teve o balanço do Bradesco semana passada, na qual mencionou aí que o resultado veio abaixo das expectativas, devido aí ao aumento da provisão de devedores duvidosos. A gente teve aí um fornecimento menor de crédito tanto para pessoas físicas quanto para as empresas. E também o Itaú apresentando um balanço, logicamente com números diferentes, porém, mais na mesma linha do Bradesco. Tem algum comentário, Celso? Apesar de a gente gostar bastante do ativo, é um ponto que essa batida do mercado que deu para a gente poder ficar de olho. Segue gostando de Itaú, né? Mas é óbvio que o reportado não é que veio abaixo das expectativas não, que o mercado já esperava um resultado pior. Até já respondendo aqui ao Arnaldo, né? Não é de que o resultado veio abaixo. O mercado já esperava, depois do resultado de Bradesco, já revisou para baixo Itaú. Não é exagero, é forte, tudo isso. Continuo achando que está extremamente interessante comprar Itaú nesse patamar. Acho que tem um ativo que poderia voltar, ainda mais em caso de mudança de governo, né? Aí vem a parte gráfica, o que você acha nesse sentido. Mas se gostando, negociando abaixo de 9 vezes lucro, ele sempre negociou num range entre 8 a 12 vezes, e o resultado, se for olhar, vem em linha. É óbvio que teve a piora, tem site Brasil ali, né, pedindo recuperação judicial, mas a gente ainda segue otimista com o setor de bancos. E a gente tem aqui, para quem está trabalhando graficamente, especulações, cenário do curto prazo, eu vou mostrar aqui para vocês a análise gráfica do Itaú. Itaú é um papel que entra no nosso radar, tanto Itaú quanto o setor de bancos. Lembrando que a gente mostrou para vocês agora que o Ibovespa está no seu 4º dia consecutivo de queda. O que nós temos aqui no Banco Itaú? A gente tem uma linha de tendência de alta, em que o mercado veio buscar 4º dia de queda consecutivo, 4º dia de queda consecutivo para o Itaú, e o Itaú trabalha nesse cenário de um canal de alta. Para quem está vendido, a nossa sugestão, ou para quem está de fora do papel, que estava pensando em alguma venda, não vejo que é um ponto, nós não vemos ainda que é um ponto para se posicionar short. Então a gente tem aqui um obstáculo para essa queda dos preços, o ativo caindo bem hoje, 5% de queda, segurando em cima de uma região de suporte tocado 1, 2, e aqui abre uma probabilidade alta da gente ter aqui o nosso 3º fundo nesses patamares de preço. Então algum repique em Itaú nesse curto prazo seria atrativo e natural para o mercado. Nós da Arena do Investidor, a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui um pouco das opções que nós separamos ontem, das oportunidades em Vale, pegamos tanto a alta quanto a queda. Porém, agora o Itaú entra no nosso radar para quem está trabalhando. Então, para quem quer seguir as nossas orientações, muito cuidado, não vemos ponto de venda em Itaú no curto prazo. E essa batida de 5% no pregão de hoje serve como uma oportunidade para a gente tentar procurar algum ponto de compra. Hoje, provavelmente, a gente vai dar alguma operação em call, uma opção de compra em Itaú. Estamos avaliando também Bradesco, que está bem interessante. Só para corroborar com o cenário de bancos, Bradesco é um outro ativo também que depois da queda expressiva veio tocar num patamar de suporte importante. Logicamente que está um pouco precoce para a gente poder falar que aqui já é um candle de indefinição, mas é uma região em que a gente vai ficar de olho, visto que o movimento de queda de Bradesco nos últimos pregões dura aproximadamente 8,5% de desvalorização. Seria natural que ativo tivesse algum repique. A gente vai passar por outros papéis, mas a gente volta, porque tem vários ativos em cima de uma região de suporte, vários ativos em cima de uma região de compra, que para quem está vendido é um pouco de atenção que a gente deve ter nesses patamares de preço. Então, Itaú no curto prazo, eu vejo um ponto para a gente começar a procurar compra, Celso. Boa, concordo. Só falando de Cielo, o balanço surpreende positivamente, sim. E por múltiplo está um ativo mais caro, mas o mercado deve revisar para cima os seus lucros, que faz com que o seu múltiplo caia. Surpreendeu positivamente, principalmente a antecipação de recebíveis, que a própria empresa falou que não deve se repetir para os próximos trimestres, mas foi um resultado bom,
né, margem veio, o bom foi a receita maior do que a expectativa, que gerou um lucro acima das expectativas, por isso essa alta. O que você acredita graficamente, Danilo? Até onde vai essa pernada de alta do papel? Essa foi a pergunta aqui do SMP. Maravilha. Cielo está bem interessante, a gente tem espaço para continuar seu movimento de alta. Vou mostrar aqui para vocês. Para quem acompanha já o trabalho da Arena, nós recomendamos compra em Cielo um pouquinho antes dela ficar X, tá, pessoal? A gente comprou ela na casa dos 35, ela ficou X, foi por 29. Então a gente se posicionou em Cielo aqui embaixo, desde a região do 29. E sim, curto prazo, tendência de alta, abre espaço para retomada não, para continuidade e a manutenção desse movimento. E no curto prazo, ou melhor, curto barra médio prazo, qual que é o primeiro ponto de parada em Cielo? Qual que é o ponto em que ela deve ter algum obstáculo? R$38. Danilo, você está querendo dizer que Cielo tem espaço para buscar R$38? Sim, abre espaço para buscar R$38. Temos mais uma upside de R$3 para cima. Tem espaço? Tem. Percebam que o movimento de queda no curto prazo já ficou para trás e a sinalização é que o ativo está bem forte. E agora, nesse rompimento devido à divulgação do balanço, o ativo me rompe uma estrutura de resistência na casa de R$34. E para quem está de fora, já é um ponto para a gente começar a avaliar, entrar numa operação de compra em Cielo. Tá certo? Então atentos aqui, o ativo rompeu, logicamente que seria mais interessante se ele fechasse próximo à máxima de hoje, na casa de 35,30, 35,20, para a gente poder se posicionar na compra, tá certo? Então atentos, espaço para alta, próximo ponto de parada, R$38. Só ficaremos um pouco cético com esse movimento positivo que ele vem apresentando, se perder aqui esse suporte no curto prazo em R$32. Então 32 ele desconfigura o cenário de alta, e do jeito que está agora, ele tem espaço para ter movimento até R$38. Boa, pergunta aqui se a gente acabou revisando a exposição em BB Seguridade. O ativo já não sofreu demais nessa queda recente ou vocês acham que ainda está caro? Não, não é que está caro, mas a gente só reduziu a posição. A gente tinha uma exposição de 25%. Nas nossas carteiras a gente só reduziu a exposição. Ela permanece lá, a gente não zerou a exposição à BB Seguridade. A gente reduziu por conta da curva de juros futuros, né, e resultados também piores no setor segurador. Foi só por isso, mas a gente não segue com a carteira. Pior se a gente tivesse retirado. Se tivesse retirado, sim, aí teria mudado nossa visão. A gente não mudou a nossa visão, a gente só reduziu a exposição. Quer olhar a BB Seguridade? A gente está de olho nela para compras, mas não acionou o nosso ponto. Estávamos de olho nela numa compra nessa região dos R$30,50 e ela caiu bem. Eu acredito que a gente tem que ficar de olho no papel. Não vejo short, apesar da queda expressiva dos últimos pregões. A gente tem aqui uma movimentação direcional de aproximadamente 15%. Então, BB Seguridade entra no radar. Atentos para quem está de fora, não é um ponto de venda. E o patamar de R$29/R$28 é uma compra do ativo. Abre espaço sim para uma movimentação. Notem que temos aqui anteriormente alguns pontos que foram testados como suporte, fundo, referência de preço e topos anteriores e recentemente fundos recentes. Recentemente fundos recentes é complicado, né? Recentemente alguns fundos aqui denominando uma região de suporte importante. Então um patamar entre 28 e 29 eu começaria a procurar compras e até mesmo uma opção de compra para a gente tentar antecipar a entrada no ativo objeto. Tá certo? Então tá interessante, uma queda expressiva, saiu do 34 e veio para 29, uma queda expressiva de R$5. É uma possibilidade de tentarmos compra. Braskem venda com alvo no gap do diário. Poderiam analisar? E os fundamentos? Eu particularmente não gosto do ativo até pelos controladores. Petrobras e Odebrecht teriam que vender o ativo. Mas o dólar mais alto acabou beneficiando a companhia e também o preço do petróleo, porque ela compra nafta, que é um derivado do petróleo, para craquear e fazer seu eterno. E aí, obviamente, polietileno, polipropileno, dentre outros produtos petroquímicos. Mas eu prefiro passar para o Danilo, que eu não gosto de ter o ativo mesmo em carteira, Braskem. Depende também, tem esse problema todo do Lava Jato, ficaria de fora do ativo. O que você acha, Danilo? Venda com o alvo no gap do diário? Primeiro vamos identificar onde dá o gap. Gráfico na tela aqui para vocês. O gap está em R$22, o ativo está saindo a R$23,60. Tem espaço para buscar? Tem. A tendência o viés é de baixa devido a esse canal. Tá? Se a gente colocar um gráfico semanal, o que fica mais interessante é o que anda o vendedor que ele me fez, depois ele veio me perder a mínima. Tem espaço para uma movimentação
a movimentação de queda. O que eu vou ficar de olho? Tem espaço para cair? Tem, porém eu acho que o ponto de entrada acabou passando. Tá? Não que seja tarde para entrar agora, mas a entrada seria quando ele tocou primeiramente nesse nível de resistência, que é a linha de tendência de baixa. E agora me deixa um pouco cético de abrir venda. Acredito que tem espaço para cair, mas o papel está caindo aqui no seu 4º dia consecutivo, acumulando aqui uma desvalorização de aproximadamente 8%. Eu vender um papel que está caindo entre 8% e 9%, eu já não fico um pouco confortável. E depois que ele caiu, ele veio tocar na minha média de 21 períodos. Acredito sim que tem espaço para continuidade do movimento de queda, mas no curto prazo ele pode tentar ter um... Opa, não vai pegar meu Fibonacci. Aqui provavelmente a retração de 38.2 e próxima retração de 50 de Fibo. O que seria interessante para eu poder trabalhar um short no papel? Ele ter um leve repique, tentar voltar para a região dos 25 para eu shortear. Sinalizando o candle vendedor aqui, eu procuraria uma venda e esperaria esse pivô de baixa que poderia jogar o papel lá para casa dos R$20 novamente. Caso contrário, ele passe por um período de acúmulo de preço, lateralizar aqui uns 2, 3 dias, e depois se ele perder aqui a região de 23,10, poderia sim ser um ponto para eu trabalhar vendido. Eu acho que o ponto de short do papel já passou, então se ele acumular por 3, 4 dias perdendo 23 é venda, ou caso contrário ele repique, fique lateralizado por alguns dias ou até mesmo semana, superar nos 25,80/R$26, é compra do papel. Então ainda o viés é de baixa, a sinalização é de manutenção desse movimento. Boa. As ações dolarizadas, Embraer, Fibra e Suzano, em recuperação hoje. Alguma mudança de perspectiva para esses ativos? Reação foi apenas baseada no EF? Acredito em algo mais? Eu acredito só mesmo por conta desse no curto prazo, esse dólar subindo, mas não acredito que esse dólar permaneça aqui no Brasil mais elevado. Então a gente prefere ficar de fora de ativos dolarizados. O que você me diz de Embraer, Fibra e Suzano, Danilo Zanini? Embraer, tendência claríssima de baixa, tá? O ativo não tem força para poder reverter o movimento, até que Klabin e Suzano elas performaram bem, ou melhor, performaram melhor do que a Embraer nesses últimos dias, nessa última semana. E o que a gente tem aqui? Um possível fundo foi estabelecido na casa de R$19,70 por Embraer, 3 dias consecutivos de queda, hoje 1,4 de alta, logicamente que se tivermos aí a superação da máxima de hoje e de ontem, a partir de amanhã, podemos avaliar um trade contra o viés na compra, porém eu não gosto muito de tentar pensar em compras em Embraer, tá? Dá para pensar em compras? Dá para pensar em compras na superação desses R$20,55, porém eu acho o risco um pouco maior. Eu ficaria de olho lá na casa dos R$21,60, R$22, se ele chegar, tentar voltar uma operação de venda para ele voltar no movimento a favor da tendência. Suzano é um ativo que subiu bem, a gente segue um pouco cauteloso porque a gente pode ter uma figura de reversão aqui, um ombro, uma cabeça e um ombro. Hoje o papel sobe 3,8. O que eu ficaria de olho, tá? Um movimento de alta. Percebam que tivemos aqui uma resistência bem importante desenhada, ou melhor, definida nos patamares de R$14. O ativo passou por um período de queda, que é o movimento de queda a favor da tendência, e perceba que hoje ele está se segurando. Se eventualmente ele voltar a subir e superar o patamar de 14/14,15, ele abre espaço para fazer esse pivô de alta e fazer um movimento de simetria, um ombro, uma cabeça e um ombro, rompendo aqui R$14, 14,20. O próximo ponto de parada em Suzano ficaria nesse topo prévio anterior na casa de 16. Há espaço para altas? Sim, há espaço para altas, porém a gente tem um evento político envolvido no papel, porque ele acompanha a movimentação do dólar. Então, muito cuidado com as votações do Senado, tá? E depois, se ele não ter forças para romper os 14, 14,20, Suzano voltar a perder aqui os 13, perdeu 13, 12,90, 12,80, é short no papel, que abre espaço para uma movimentação direcional de queda, e a gente vai ver um ponto de suporte somente na casa de R$11. Então temos um possível cenário de reversão de movimento do curto prazo para buscar o 16, porém se ele não confirmar acima dos 14 e perder os 13, perder 12,80, 12,90, é venda que ele vai ter espaço para pesar, tá certo? E Klabin aqui, deixa eu só rapidamente passar para o Klabin. KLBN11, tá? Klabin, tendência de queda, não sinalizou a exaustão do movimento ainda, então eu ficaria de olho em qualquer candlezinho comprador aqui, retração de 61,8 de Fibo, candle comprador, candle de reversão, expressão da máxima é compra. Eu estou um pouco cético em relação aos papéis atrelados ao dólar, muito cuidado que a tendência mais longa é de baixa.
Boa, falando aqui qual seria a melhor opção, Itaúsa ou Itaú, eu prefiro Itaúsa mais descontado. Vale a pena comprar BVMF para médio prazo? Eu gosto, teria sim em carteira. Acho que esse fluxo vindo para o Brasil tende a beneficiar com o aumento de liquidez aqui. Fora isso, a compra da CETIP, né, a fusão com a CETIP vai ser extremamente interessante, as sinergias. Então teria BVMF sim. O que você me diz de BVMF? Comprar. A gente tem aqui um nível de alta do papel. A gente perdeu, na realidade, perdemos o timing de entrada na operação, que foi essa superação desses R$16,50. Perceba que o mercado rompeu, ele ficou consolidado aqui nesses patamares de preço e rompeu e veio buscar a casa de R$18. Agora ele me volta, terceiro dia de queda consecutivo, uma desvalorização de aproximadamente 8. É um papel com uma volatilidade um pouco menor com esse cenário político. Então, nesses patamares de 16,50 barra 16,70, 80, é um ponto em que nós iremos trabalhar compras. Já estamos monitorando aqui alguma entrada em BVMF. A gente só precisa de uma confirmação desse movimento, que é algum candle de indefinição ou algum candle comprador que demonstre exaustão desse movimento de queda, porque a gente espera que ele retome seu movimento direcional. É um papel atrativo, tanto o BVMF quanto o CETIP, elas estão interessantes. Se a gente for analisar a CETIP já começou a mostrar um candle de indefinição que me sugere uma exaustão do movimento de queda. Então perceba que eu tenho uma linha de tendência de alta, alguns movimentos de queda, perdão, o último movimento de queda dura 4% e hoje está caindo mais meio. Candlezinho de indefinição, eu marcaria a máxima da CETIP de hoje e a partir de amanhã, superação de 41,70, 41,75, podemos sim pensar em trabalharmos compra. Então cuidado, não é venda nem CETIP e nem BVMF, é um ponto que a gente começa a avaliar entrada na compra. Sobre o rumo a gente ainda está restrito, a gente está checando com o compliance para ver se quando a gente pode falar. Sobre login, eu não tenho nenhuma informação por fundamentos, um ativo que negocia muito pouco, posso pedir para o Danilo dar uma olhada, mas um ativo com baixa liquidez, não olharia, né, vários movimentos ali por conta de ser uma small cap, que chamam a atenção e difíceis até de operar um ativo com tão baixa liquidez, né? O que você me diz? Concordo plenamente. Eu não gosto muito do papel por causa do valor de 1,36 a nominal. A liquidez é baixa, ou seja, a análise técnica acaba perdendo a eficiência quando analisa um gráfico desse. Mas enfim, tendência totalmente indefinida, tá? Eu tenho aqui uma região de suporte que foi rompida em 1,30. Perceba que ele não tem uma movimentação clara. Para quem está de olho, algum candle comprador nesses patamares de 1,30, podemos pensar em compra para a retomada desse movimento. Porém, eu ficaria um pouco cauteloso. Uma movimentação mais longa de mudança de viés, tá? Poderia ser aqui uma compra na superação desses 1,60. Então, não vejo muito esse papel aí para poder acompanhar. Pessoal, muito cuidado, isso aí até algumas batalhas dos séculos aí atrás que a gente fez. Pô, a gente tá falando que não gosta muito de login que é essa empresa? Login. Aí chega amanhã ou depois, nos próximos dias, a empresa ela sobe 200%, 300% e a gente fala que não gosta. Só para ficar um pouco claro, tá? Nós somos da área de análise e a gente recomenda posições ou temos alguns ativos que nós analisamos. A gente tem um critério que é a liquidez do papel. Então, a gente não é que a gente não vai recomendar, é que na nossa carteira a gente não tem a possibilidade de recomendar um papel cuja volatilidade é baixa ou fazer um tipo de análise em relação a isso, tá? É que a gente acaba não acompanhando. Liquidez, né? Muito baixa. Não entra nos nossos critérios de operar. Porque imagina, vou dar um call num papel desse, mesmo que for para day trade, colocar 20, 30 quilos de um papel desse com os clientes entrando, a gente movimenta 2, 3% um papel desse. Então, é inviável uma casa de análise assim para curto prazo tentar emitir um comentário como esse. Qual o cenário de longo prazo para a Embraer? É uma empresa que eu gosto, Bicudo. O problema é que ela reportou, né, a Delta, ela cancelou, né, um contrato de aeronaves. Então, é uma empresa que vive de quê? De novos pedidos de aeronaves. Você tem o pedido firme e as opções. Quando uma empresa do tamanho da Delta, ela cancela esse pedido, obviamente, é o que a gente chama de backlog. Por isso que a empresa sofreu. Olhando a longo prazo, eu gosto, mas no meio do caminho esse backlog pode sofrer problemas sim das empresas aéreas reduzindo o seu pedido para a companhia. Lojas Americanas é uma das ações do índice que não entraram no rally de 2016 até agora. Faz sentido a oportunidade aqui? Eu gosto do ativo sim, Arnaldo. Inclusive entrou na nossa carteira semanal na segunda-feira ontem, LAME 4, e entrou na mensal também. O que o senhor me diz? Tá interessante o papel, tá bem interessante. Bota na tela, produção. Obrigado. O
gráfico diário de lojas americanas fez uma forte movimentação. Para quem tem uma visão um pouquinho mais afinada aqui, a gente tem uma formação de uma figura de reversão, que nada mais é do que um ombro, uma cabeça e um ombro, tá? Que é um padrão de reversão de movimento. Então nós também na Arena do Investidor, pela carteira de renda variável por meio de análise gráfica, também estamos de olho para colocá-la em carteira se eventualmente ela superar esses 16,30. Então tem espaço para altas, é uma região importantíssima de suporte, vemos vários obstáculos aqui. Então, superação de 16,30 é alta para o papel, para quem tem um perfil até mais arrojado, já poderíamos avaliar a compra agora, ou até mesmo se voltar um pouquinho mais para casa de 15,20, tá certo? Então, esses aí são os pontos em lojas americanas. Ultrapar está em movimentos de descanso para retomar o movimento ascendente. Isso é só análise técnica. Você gosta do papel? Gosto. Compra ou vende? Compro. Compra. Se eu gosto, como é que eu falo vendo? Não, você pode gostar e falar que não é o ponto de entrada. Como é que eu falo vendo? Não, eu falo que não é o ponto de entrada. Não quero corrigir isso. Eu vou fazer uma pergunta fundamentalista aqui para ele. Não. Mas está em um movimento de descanso para retomar um movimento ascendente, numa cunha ascendente? Ô, louco. Ou não? Compra, papel é compra. Ah lá. Gráfico. A gente tem uma linha de tendência de alta, tá? Depois de ter passado por um período de correção, o ativo me faz o candle de definição em cima de uma região de suporte, tá? Percebam que é uma região de suporte dada por topo anterior. Então assim, eu não vejo ficar short nesse ativo. É um papel... Não, de forma alguma. Não, tem que pensar em compras. Então, para quem tem o perfil mais arrojado, amanhã, na superação da máxima de hoje, pode ser já feita uma entrada, e até mesmo quem quiser se posicionar hoje eu não acho errado, eu só acho que vai ser um pouco precipitado. Então, da maneira que está estruturado, logicamente que temos mais algumas horas, se ele fechar a próxima 71,70, marca a máxima, superou máxima, a gente pode avaliar a compra, stop abaixo da região dos R$ 70,40, abaixo da mínima de hoje, e sim, abriria espaço para o GPA retomar ao seu movimento direcional a favor do viés que é de alta e também da tendência do curto prazo que segue em alta desde janeiro até agora. Bonito. Vivo, como estão os resultados recentes da empresa? O que esperar para a empresa com a queda de juros? Não quando a queda de juros, mas mais esse cenário ali de consolidação, uma Oi saindo, perdendo força, ou uma TIM, uma fusão entre elas, em vez de terem 4 players, só 3. Eu acho ativo interessante, bom pagador de dividendos, né? Apesar da toda hora a Anatel agora falando aí em modificação e interferência nas companhias, né? No setor regulado, mas eu acho interessante ser um ativo Vi24. Pro médio prazo? É. Tá interessante o papel, ele tá, na realidade a gente está acompanhando ele bem de perto ultimamente, vou mostrar graficamente para vocês. O viés da Vivo é de alta, tá? Entretanto, o que chamou a nossa atenção foi que ela tocou nesse patamar de R$ 41 e não consegue ter força para se desvencilhar desses patamares. Então temos alguns pontos a serem destacados e alguns pontos a serem levados em consideração. R$ 40,70. Perdendo esse patamar aqui, é venda, é queda, tem espaço para quedas? Sim. Então anotem, R$ 40,70. Perdendo, a gente vai shortear o papel. A gente tem também aqui uma linha de tendência levemente desenhada um triângulo descendente. Danilo, é venda? Com alguns poréns. Percebam que desde a segunda quinzena de janeiro desse ano, o ativo tem uma tendência de alta. Foi estabelecido, tá? Foi estabelecido um patamar de resistência também importante na casa de R$ 43,70. O que nós podemos ter aqui agora? Terceiro dia de alta consecutivo para Vivo. Se ela se segurar amanhã quarta ou até mesmo na quinta e posteriormente ele romper os patamares de R$ 43,70, ele desconfigura o possível cenário de baixa e abre espaço para uma movimentação de alta até 46. Rompendo 46, sinalização é positiva para Vivo. Então, tem um viés de alta, tem espaço para continuar seu movimento acima de 43,70. Se perder os R$ 40,70, muito cuidado, que ele pode pesar. Danilo, você ainda acredita que o dólar vai se estabilizar abaixo de 3,50? Por fundamento, acho que sim, 3,40, 3,30, 3,40, acho que poderia ficar nessa base assim, mais baixo. Mas vai depender muito mais do político, quais medidas que o governo anunciará. Esse tipo de medida, o governo pega, aumenta a Bolsa Família e impõe para ano que vem, e aí aumenta o IOF também para segurar essas pontas do dólar, do câmbio. Pelo amor de Deus, é impressionante isso.
o quão dificulta a liberdade econômica, o liberalismo econômico. É só esse governo mesmo, pelo menos está no final dele. Mas o que você acha? Olha, eu acho que para nós que fazemos trading e olhamos cotação, a gente tem que ter alguns números como referência e como pontos de atenção. Primeiramente, vale lembrar que o dólar estava sendo cotado na casa de 4,15, 4,20 o futuro, quando nós tivemos intervenção do Banco Central para conter a alta da moeda. Tá? Caiu bem, acredito como o Celso falou, 3,40, 3,35 é o alvo do dólar por causa do impeachment e tudo mais. Acredito que tem espaço para buscar? Tem. Porém, alguns níveis de atenção tem que ser, alguns níveis a gente tem que destacar. Por quê? Vale lembrar que o Banco Central ele começou a fazer swap reverso na nossa moeda por meio de leilão, tá? Na região dos 13,50. Então é um ponto em que o Banco Central e o mercado se posiciona. Leilão de swap reverso é equivalente à compra de contratos de dólares futuro. Então percebam que há aproximadamente umas 3, 4 semanas atrás era leilão toda hora, toda hora, toda hora. Na semana passada, o Banco Central saiu um pouquinho de cena do dólar. Ele foi bater, se eu não me engano, agora, o comercial, que eu olho muito mais o futuro. Se eu não me engano, o comercial chegou a bater na casa de 13,46, 13,45, por ali, tá? Que é o à vista. E depois, o que aconteceu? O Banco Central voltou a fazer os leilões de swap reverso. Ontem, hoje, ontem ele colocou 40 mil contratos, os 40 mil foram finalizados, hoje foram mais 20 mil contratos pela manhã, 9.800 contratos foram fechados. Então assim, tem espaço para cair? Tem, mas para quem está operando, fazendo trade, cuidado. Então vou ficar chateado e esperar ele corrigir. Não. A gente tem muita briga, muita intervenção do Banco Central, são players que estão enfrentando também o Banco Central nesses pontos. Acredito que ele pode perder, perde, porém ele não vai dar aquele esticadona, vamos abrir um movimento direcional de queda. Eu acho que dá para surfar esse movimento, mas a gente tem que ficar de olho, stops na pedra, porque 3,45, 3,40, 3,48, o mercado batendo ali, provavelmente a gente vai ter novamente intervenção do Banco Central para conter essa moeda. Vale lembrar que depois que passar pelo Senado também o processo de afastamento do impeachment, a gente tem toda a toda a nova equipe econômica. Será que vamos ter autonomia ou não vamos? Será que vamos conseguir mudar as diretrizes do nosso mercado financeiro? Então temos algum ponto de atenção. O que eu falo? A tendência do dólar é de baixa, acredito ainda também que ele tem espaço para queda até 13,40, 13,45, porém muito cuidado. São pontos em que o Banco Central está fazendo intervenção. Então é muito se mudar arriscado. isso aí, exatamente, ficar para baixo. Exatamente. Mas vamos lá. No short, depois de 2 dias de altas, eu vou começar a procurar vendas em dólar agora e compras em bolsa a partir de amanhã. Vamos lá, eu vou falar rápido aqui de 2 ativos, porque o tempo mais do que estourou. Ecor, né? Eco Rodovia. Já é um ativo que a gente gosta, botou na carteira, tem uma alavancagem, a taxa de juros futuros menores. Acho que vale a pena sim entrar em Eco Rodovias, Ecor 3. Compra, também. Beleza. Outro aqui, Raia Drogasil. Vale uma entrada? O resultado foi muito bom de RADL3, com same-store sales, vendas nas mesmas lojas de mais de 16%. Eles falaram que foi por conta da gripe e também do H1N1, aumento na venda. É um ativo caro, mas eu acho que pode continuar performando bem, mas é caro. 52,80, 53 é compra também. É isso, senhores. Felizmente, mais informações, a Arena do Investidor. Lá, 4 profissionais altamente qualificados para ajudar você a investir melhor nesse momento de alta volatilidade, todo dia a dia. Vale a pena e tem oportunidade. E só para lembrar, hoje estarei no Conta Corrente para falar de finanças pessoais. Um grande abraço a todos e até amanhã na reunião matinal e hoje à noite no Conta Corrente. E a Arena está direto ligada. Exatamente, a gente está indo lá para a Arena a partir das 9 horas da manhã. Para quem acompanha aí também o Celso pelo Facebook, amanhã provavelmente a gente vai colocar o link para vocês acompanharem hoje a entrevista dele. Mas quem puder, 9 horas da noite, ao vivo na Globo News. Até mais, pessoal. Um grande abraço.